Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a todos os queridos e queridas, um bom dia, na paz de Jesus Cristo, no amor de Maria Santíssima e de São José, seu esposo, o protetor de Maria e de Jesus, o protetor do Salvador. Hoje, dia 25 de agosto do ano de 2026, vamos falar sobre os santos de hoje, especialmente em dois deles. Hoje, dia 25 de agosto, o calendário litúrgico destaca especialmente São Luís IX, rei da França, e São José de Calazans, sacerdote fundador dos Escolápios. O que une os dois principais, é muito bonito para que nós venhamos refletir um pouco. São Luís mostrou que o poder pode ser colocado a serviço da justiça e dos padres, dos pobres, desculpe. São José de Calazans mostrou que a educação pode ser colocada a serviço dos pequenos e dos abandonados. Então, em ambos, na verdade, encontramos uma pergunta: o que fazemos com aquilo que Deus colocou em nossas mãos? Então, o título da mensagem de hoje é Quando Deus transforma poder e conhecimento em serviço, com base nestes dois santos. Então vamos lá, a história de São Luís IX, rei da França, e de São José de Calazans, santos desse dia. Eu espero que essa história deles venha despertar em nós não só uma devoção, mas também aquilo que eu sempre falo, que traga em nós um desejo de sermos, se não melhores do que eles foram, sejamos iguais ou próximos daquilo que eles foram. E como eles, que apontemos sempre para Jesus Cristo. Sim, porque Jesus Cristo é o único digno de toda adoração, louvor, de todo poder, majestade, e toda a honra e toda a glória a ele pertence. Então, sejam todos muito bem-vindos neste encontro, no canal do Filho de São José, e vamos viajar na história desses homens de Deus. Enquanto nós mergulhamos neste dia sobre o encontro dessas duas histórias, né? De um lado temos um rei, de outro um sacerdote, um homem que recebeu poder, autoridade e responsabilidade sobre o reino. Do outro lado, temos um sacerdote educador que dedicou a sua vida às crianças pobres e abandonadas. E como nós estamos falando, né, de São Luís IX, rei da França, e de São José de Calazans, sacerdote fundador dos Escolápios, nós podemos tirar outra lição. Duas vidas, duas vocações, dois caminhos diferentes, mas a mesma pergunta: como colocar aquilo que recebemos de Deus a serviço dos outros? São Luís, por exemplo, recebeu autoridade e procurou transformá-la em justiça e caridade essa autoridade que ele recebeu. Já São José de Calazans recebeu conhecimento, formação e uma vocação sacerdotal, e decidiu colocá-los a serviço das crianças pobres. É por isso que o tema deste vídeo, não é, para quem acompanha o canal do Texto dos Filhos de São José, seja aqui no YouTube, seja no WhatsApp ou acompanha a nossa página no Instagram, precisamos refletir sobre uma frase para resumirmos tudo isso. Tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos deve ser transformado em serviço. E talvez essa mensagem, né, seja especialmente importante para todos nós no dia de hoje, em pleno século XXI. Porque todos nós recebemos alguma coisa. Alguns receberam autoridade, alguns receberam conhecimento, alguns receberam uma família, outros receberam uma profissão e alguns receberam talentos. Outros realmente receberam recursos materiais. Alguns receberam uma missão dentro da igreja. Outros receberam simplesmente a oportunidade de ajudar alguém. E aí vem mais uma pergunta: o que estamos fazendo com aquilo que Deus colocou em nossas mãos? Eis a pergunta. Estamos repetindo para que cravemos isso na tábua de nossos corações
e guardemos em nossas mentes e que vemos executá-las de fato. Então, fique conosco, reflita comigo, vamos refletir junto até o final. Vamos conhecer essas duas histórias, refletir sobre suas lições e terminar este vídeo com uma oração pedindo a Deus que transforme nossas vidas em serviços. Então, dito isto, São Luís IX, rei da França, começamos nossa caminhada, por ele. Ele nasceu por volta do ano de 1214, era filho do rei Luís VIII e de Branca de Castela. Sua mãe teve uma influência muito importante sobre sua formação religiosa. Quando seu pai morreu, Luís ainda era muito jovem, ele tinha apenas 12 anos de idade. Por isso sua mãe assumiu a regência até que ele pudesse governar pessoalmente. E aqui já encontramos algo interessante. São Luís nasceu em uma família real. Ele tinha aquilo que muitos desejariam ter, tanto no dia de hoje quanto no tempo dele, que é poder, riqueza, posição, prestígio e autoridade. Mas a sua vida, meus irmãos, ela seria marcada por uma preocupação que ultrapassava os interesses pessoais. Ele queria governar de acordo com sua fé. Logo, ele foi um rei diferente. A imagem tradicional de São Luís é a de um rei preocupado com a justiça. A tradição popular francesa o apresenta fazendo justiça debaixo de um grande carvalho. Mais do que saber-se todos os detalhes dessa imagem, uma imagem pertencente exatamente à realidade histórica, ela expressa algo que marcou a sua memória. São Luís queria ser um rei justo. O Vaticano ele destaca justamente o seu senso de justiça, sua profunda piedade e sua caridade para com os pobres. Isso nos leva a uma reflexão muito importante. Quando uma pessoa recebe autoridade, existem duas possibilidades. Ela pode usar a autoridade para servir ou pode usar a autoridade para servir a si mesma. São Luís procurou o melhor caminho, procurou a autoridade para servir. E lógico, um poder, isso significa que ele teve um poder com responsabilidade. Hoje, quando ouvimos a palavra poder, muitas vezes pensamos imediatamente em política. Mas pode não existir apenas nos palácios essa autoridade, esse poder. Um pai tem autoridade dentro de casa. Uma mãe tem responsabilidade dentro de casa. Um professor exerce autoridade sobre seus alunos. Um sacerdote possui uma missão espiritual. Um coordenador possui responsabilidade. Um chefe possui autoridade sobre uma equipe. Até mesmo dentro de uma pequena comunidade, alguém pode ser e pode ter uma posição de liderança. E a pergunta cristã sempre será: como estou usando a autoridade que recebi? Jesus nos ensinou, Jesus não nos ensinou que a grandeza está em dominar os outros. Jesus ensinou que o caminho está no serviço. A autoridade está no serviço. E é por isso que São Luís, ele continua sendo atual. Ele nos recorda que a autoridade sem justiça pode transformar-se em opressão. Mas a autoridade colocada nas mãos de Deus pode se transformar em serviço. Logo, São Luís, ele governa com justiça dentro do serviço usando do seu poder e da sua autoridade. Durante o seu governo, São Luís realizou reformas e procurou fortalecer a justiça. Entre as medidas associadas a seu reinado está a proibição do chamado duelo judiciário, além de outras reformas destinadas a organizar a administração e reduzir os conflitos. Seu governo também esteve ligado à fundação de hospitais e mosteiros. Ele procurou promover a paz e a reconciliação. Uma das grandes preocupações de São Luís, por sinal, era evitar conflitos.
ele procurava reconciliar os inimigos, isso de maneira cristã, profundamente cristã, porque o cristianismo não é simplesmente uma religião de palavras bonitas, como alguns supõem ou acham, é também um chamado à reconciliação. Jesus mesmo disse, né? Bem-aventurados que promovem a paz. E São Luís procurou colocar isso em prática, de fato, dentro das responsabilidades que ele possuía como rei. Então, existe em São Luís uma outra característica importante de seu reinado, de sua vida, que foi a sua atenção aos pobres, coisas que muitos dos reis até então não tinham. Ele não via o reino apenas como uma estrutura política. Via também pessoas, homens, mulheres, crianças, doentes, pessoas necessitadas. E isso muda tudo. Porque é fácil governar números, é fácil falar de estatísticas, mas o cristão precisa aprender a enxergar os rostos, a imagem das pessoas, suas caras, suas faces. Cada pessoa tem uma história, cada pobre tem uma dignidade, cada pessoa necessitada possui valor diante de Deus, e São Luís procurou viver essa consciência. Então, o que ocorre? Nós temos aí fé e rei, ou a fé do rei, ou rei de fé. São Luís não esperava a fé de suas responsabilidades, fora das suas responsabilidades. Para ele, ser rei e ser cristão não eram duas coisas completamente separadas. Sua fé deveria influenciar a maneira como governava. E isso é um ensinamento muito forte para cada um de nós. A nossa fé, ela também não pode ser limitada ao momento em que encontramos, ao momento em que nos encontramos na igreja, mas muito pelo contrário. Não podemos ser uma pessoa dentro da igreja e outra completamente diferente fora da igreja. Nossa fé, ela precisa de fato aparecer em nossa família, em nosso trabalho, em nossas decisões, na maneira como tratamos as pessoas, na maneira como usamos nosso dinheiro e na maneira como tratamos aqueles que dependem de nós. Pois quem tem autoridade sempre terá pessoas que dependem dele. Então, São Luís, ele tinha essa preocupação. Uma outra situação que ele precisava enfrentar na sua época eram as cruzadas. Né? E São Luís também participou das cruzadas. Em 1248, partiu para a chamada Sétima Cruzada. A expedição terminou de maneira difícil. São Luís foi capturado e posteriormente libertado. Mais tarde, ainda desejando atuar em favor da Terra Santa, empreendeu outra expedição. Em 1270, por exemplo, durante a campanha em direção a Tunis, ficou gravemente doente e morreu. Sua morte aconteceu em 25 de agosto de 1270, por isso, dia 25 de agosto se tornou a sua festa litúrgica. Seu processo, no caso de canonização, começou poucos anos depois de sua morte. E ele foi canonizado em 1297 pelo Papa Bonifácio VIII. Logo, São Luís teve uma vida que nos faz pensar, né? Uma vida que nos pergunta. Quando olhamos para São Luís IX, precisamos evitar pensar. Ele era rei, portanto sua vida não tem nada a ver comigo. O que é um engano, muito pelo contrário. A grande pergunta, na verdade, é qual o poder, aliás, qual é o poder que Deus colocou nas minhas mãos? Não é? Talvez você, meu irmão, assim como eu, não tenha uma coroa na cabeça, nem seja chamado de majestade, de rei, mas talvez tenhamos uma família, tenhamos filhos, né? Talvez tenhamos funcionários, tenhamos alunos, tenhamos pessoas que confiam em nós. E talvez você que está aí a me ouvir, assim como eu, seja o responsável por este alguém ou por estas pessoas. Então, nos perguntemos,
Estou usando da minha autoridade para servir ou para controlar? E essa é uma pergunta importante que cada um de nós precisamos refletir, pensar. Eu gostaria que você, meu amigo, pensasse e refletisse sobre isso. Enquanto nós vamos falar agora do segundo santo celebrado pela igreja, que é São José de Calasanz. São José, ele, se São Luís, vamos dizer assim, nos ensina a colocar autoridade a serviço da igreja, aliás, da justiça, São José, ele vai nos ensinar, para os nossos dias, a colocarmos o conhecimento e a educação a serviço dos pobres. São José de Calasanz nasceu em Aragão, na Espanha, por volta de 1556. Seu pai era ferreiro, e embora ele viesse de uma família relativamente abastada, vamos dizer assim, não é? São José, desde cedo, ele recebeu uma formação religiosa. O seu desejo era tornar-se sacerdote. Inicialmente, seu pai queria que ele seguisse a carreira militar, mas São José acabou seguindo a vocação sacerdotal, estudou na Universidade de Lidéia e Valência e posteriormente assumiu uma responsabilidade muito importante dentro da igreja. Em 1592, São José vai para Roma, e foi justamente ali que a sua vida começou a tomar um rumo peculiar e particular. Ele convivia com pessoas de famílias importantes, mas ao mesmo tempo caminhava pelas ruas da cidade e via algo que o incomodou profundamente: crianças pobres, abandonadas, jovens sem educação, meninos que vagavam pelas ruas, crianças expostas à ignorância, aos vícios e à criminalidade. E José começou a compreender: Deus estava mostrando a ele a sua missão. Talvez outras pessoas passassem pelas mesmas ruas e enxergassem apenas crianças pobres. São José, no entanto, ele enxergou futuros homens e futuras mulheres, enxergou almas, enxergou filhos de Deus, não apenas criatura. Então, São José, ele percebeu que não bastava ensinar o catecismo ocasionalmente, era necessário educar. Era necessário ensinar as crianças a ler e a escrever. Era necessário oferecer também uma formação humana e, ao mesmo tempo, uma formação cristã. Foi então que tomou uma decisão muito importante em sua vida e que mudaria a sua vida para sempre: dedicar-se aos pobres através da educação. Então, com a ajuda do pároco de Santa Doroteia, no bairro de Trastevere, ele começou uma escola gratuita para crianças pobres. Segundo o relato do Vatican News, essa escola é apresentada como a primeira escola gratuita da Espanha e voltada às crianças dentro das classes mais pobres. E aqui encontramos uma das ideias mais fortes de São José de Calasanz. Ele não considerava a educação dos pobres apenas como uma obra de caridade. Ele via como uma questão de justiça. E isso é extraordinário. Porque alguém pode pensar: você dar alguma coisa para uma criança pobre? José pensava: vou ajudá-la a desenvolver aquilo que Deus colocou dentro dela. Então, e isto é uma demonstração muito maior do que simplesmente querer tirar alguém da rua daquela condição. A criança pobre não deveria receber apenas comida. Ela precisava também receber oportunidade, aprender, aprender a crescer, precisava descobrir a sua própria dignidade, precisava conhecer a Deus, precisava ter esperança. Então, ele abraçou esta obra. Ele foi a fundo para formar esses pequenos. Uma escola para os pequenos, uma escola para os humildes, uma escola para os desafortunados, né? E a obra cresceu. São José ele conseguiu organizar melhor as escolas e reunir outros sacerdotes dispostos a trabalhar gratuitamente. Em 1612,
Ele conseguiu adquirir um prédio na região da Praça Navona, em Roma. O número de alunos chegou aproximadamente a 1.500. Imagine só para sua época o que seria isso, né? O que foi isso? Um homem que começou olhando para as crianças abandonadas nas ruas, forma uma pequena escola com poucos recursos e aquela obra começa a crescer. E isso nos ensina algo que precisamos refletir em nossas mentes. Nunca devemos desprezar os pequenos começos. Talvez você esteja começando alguma coisa hoje, agora. Talvez seja pequeno, talvez ninguém reconheça. Talvez você, eu, nós viemos a pensar, isso não vai chegar a lugar nenhum. Mas Deus pode fazer crescer aquilo que é oferecido com amor. Não é? Então, a partir disso aí, nasceu, né, os Escolápios, que em 1617. São José fundou uma congregação dedicada à educação dos jovens e mais tarde, em 1622, ele se tornou, ela na verdade, né, essa escola, enfim, se tornou uma ordem religiosa, nascida a obra dos Escolápios. Os religiosos assumiram como uma missão especial a educação dos jovens. E isso se tornou uma marca profunda da espiritualidade de São José de Calazans. A educação como missão, a educação como serviço, a educação como instrumento de transformação. Então, aqui nós encontramos também outra grande lição, não é? Porque são as perseguições que viriam, e no caso dele vieram. Não é? Quando uma obra de Deus começa a crescer, isso não significa que todos irão aplaudir. A obra de São José ela começou a incomodar interesses. Naquele contexto histórico, né, na sua época, a educação e a cultura estavam muito associadas às classes privilegiadas. A proposta de oferecer educação aos pobres era algo até então revolucionário. Então vieram críticas, vieram acusações, vieram conflitos. E São José de Calazans acabou sendo denunciado ao Santo Ofício. A sua própria ordem sofreu uma grande crise e foi reduzida ao estado de congregação de sacerdotes seculares. Imagine a dor. Ele havia dedicado sua vida àquela obra, havia começado praticamente do zero, tinha educado milhares de crianças e agora havia sua instituição ser atingida. Então, o que nós aprendemos aqui de novo, ou que vamos agora passar a compreender? Que quando Deus ele permite que a obra seja aprovada, esse é um dos momentos mais importantes da vida de São José de Calazans, é a prova de Calazans, é a prova de que aquela obra era de Deus, não era uma ideia meramente dele. Porque é fácil continuar trabalhando quando tudo está funcionando. Difícil é permanecer fiel quando tudo parece desmoronar. E São José confiou, continuou. Ele sofreu questões físicas e espirituais. Morreu em 1648 e não chegou a ver a restauração completa da sua congregação. A ordem só seria novamente reconhecida como ordem religiosa em 1699, décadas depois de sua morte. E isso é muito forte se pensarmos de maneira profunda, se raciocinarmos. São José morreu sem ver a sua obra, né, completamente finalizada, realizada, vamos dizer assim, naquilo que havia começado, mas isso não significa que a sua missão fracassou, porque a obra de Deus ela não depende de uma geração, não depende de uma única pessoa, ela depende da semente que é lançada. E São José havia lançado a semente, ele havia plantado uma semente, então outros colheram dessa semente que ele lançou. Depois dele, as escolas dos Escolápios se espalharam por diversos países e continentes. A missão continuou. E ele foi canonizado em 1767 e em 1948 foi proclamado pelo Papa Pio XII patrono universal das escolas populares cristãs. E isso nos mostra uma realidade muito bonita. Nem sempre Deus chama para ver o resultado final. Às vezes ele nos chama simplesmente para plantarmos. Você pode estar educando uma criança, caso você seja um educador,
né? Hoje, e não saber o que ele será amanhã. Pode estar ensinando alguém a rezar, pode estar ajudando um homem, pode estar dando um conselho, pode estar ensinando uma profissão, pode estar ajudando alguém a voltar-se para Deus. Talvez você nunca veja o resultado, mas o importante é plante, semeie e deixe que o Espírito Santo de Deus dê o devido crescimento. Pois o nosso dever é lançar a semente, é plantar. O crescimento, o resultado, quem permitirá ou quem assim o fará ocorrer será Deus. Logo, diante de tudo isso, o que une então São Luís, o rei, São Luís IX e São José? Porque estamos chegando agora ao final deste vídeo e precisamos então ter essa reflexão sobre o que une os dois. Um era rei, o outro era sacerdote. Um governava, o outro educava. Um viveu na França, o outro nasceu na Espanha e desenvolveu grande parte de sua missão em Roma. Mas ambos compreenderam uma coisa, que você, meu irmão, e eu, nós devemos compreender. Aquilo que recebemos de Deus não é apenas para nós. São Luís recebeu autoridade e procurou usá-la para promover justiça, paz e caridade. São José recebeu conhecimento, formação em uma vocação sacerdotal e colocou tudo isso a serviço das crianças pobres. Uma primeira lição que podemos tirar dos dois ou de ambos, né, uma lição boa, ou tudo do que é dom também, talvez precisamos aprender o olhar para a nossa vida. Tudo é dom. Não só é bom, mas também é um dom. Nossa inteligência é um dom. Nossa saúde é um dom. Nossa família é um dom. Nossa fé é um dom. Nossos talentos são também dons. Nosso tempo é um dom. E aquilo que é recebido como dom precisa ser transformado em serviço. Então, diante disso, temos uma segunda lição, que é não desprezarmos os pequenos ou as coisas pequenas. São José de Calasanz, né? Ele olhou para as crianças que muitos ignoravam. Ele precisava tocar nos corações, porque Jesus também teve uma atenção especial aos pequeninos. A igreja também ela não pode esquecer dos pobres, dos pequenos, dos humildes. A família cristã não pode esquecer os necessitados. E nós não podemos passar pela vida olhando somente para quem pode nos oferecer alguma coisa. Precisamos olhar também para quem precisa de nós. Esta é uma outra lição que precisamos aprender com esses santos. Uma terceira lição é sobre a justiça e a caridade, elas caminham juntas. São Luís nos ensina sobre a justiça, São José nos ensina sobre a questão da educação e da caridade, e as duas coisas precisam caminhar juntas. Não basta sentir pena de alguém. É preciso nos perguntarmos como posso ajudar uma pessoa a recuperar sua dignidade. Não basta dar comida. Precisamos também combater aquilo que produz fome. Não basta falar sobre crianças pobres. Precisamos cuidar delas. Não basta falarmos de jovens afastados. Precisamos ir ao encontro dela. Esta é uma lição que cada um de nós como cristão precisamos ter. Uma quarta lição que esses santos nos deixam, que precisamos refletir, pensar em nosso ser, em nossa alma, em nosso coração, é que não podemos desistir, né, daquilo que nos é dado, daquilo que começamos por causa das oposições, críticas, perseguições, enfim. São José ele poderia ter desistido, largado a mão. Foi acusado, foi incompreendido, sua obra foi atingida, mas ele continuou confiando. E quantas vezes nós desistimos cedo demais? Começamos uma coisa, não é? Mas quando aparece a dificuldade, quando aparece alguém criticando, quando aparece alguém que não reconhece,
já pensamos, ou muitos de nós pensamos, né? Não vale mais a pena. E talvez neste estado, nessa condição, Deus esteja dizendo: continue. Nem toda dificuldade significa que você, eu, nós estamos no caminho errado. Às vezes, essa dificuldade faz parte do caminho, faz parte do processo daqueles que nada fazem, mas e só observam para até então limitar tudo à sua insignificância. E logo ele acha que tudo ou todos são insignificantes ou tão inúteis quanto eles. Então, não podemos desistir diante dos problemas que venham ocorrer nos planos ou projetos em que estamos realizando. Uma quinta lição que podemos também tirar desses santos é que a santidade ela também está no trabalho. São Luís foi rei, São José foi sacerdote e educador. Isso mostra que a santidade acontece dentro da missão que recebemos. Você pode buscar a santidade sendo pai, mãe, avô, avó, professor, trabalhador, empresário, estudante, catequista, sacerdote, religioso, religiosa, voluntário. A pergunta não é, tem uma posição importante, mas a pergunta é, estou vivendo minha vocação com amor? Penso nisso. Vamos refletir sobre essa pergunta? Então, para você que chegou até aqui, não é? Para você que está aí há mais de 30 minutos ouvindo esse vídeo, eu preciso fazer uma pergunta para os que insistem. Eu espero que você seja um deles. O que Deus colocou nas minhas mãos? Ou melhor, o que Deus colocou em suas mãos? Qual é o seu talento? Qual é a sua responsabilidade? Quem depende de você? Quem precisa da sua ajuda? Você tem conhecimento que poderia ensinar? Você tem experiências que poderia compartilhar? Você tem tempo que poderia oferecer? Você tem recursos que poderia dividir? Você tem uma palavra que poderia dar? Talvez você esteja esperando uma grande oportunidade para fazer o bem. Talvez a oportunidade esteja agora, nesse exato momento, diante de seus olhos, diante de você todos os dias, você não se apercebeu. Pode estar dentro da sua casa, no seu trabalho, na comunidade onde você vive, dentro de sua própria paróquia, na sua família. Meus queridos, o Evangelho e Santos, eles nos ensinam algo que precisamos lembrar também, né, das palavras proclamadas para este dia. O Evangelho de Mateus, capítulo 23, apresenta Jesus denunciando a hipocrisia e destacando a importância da justiça, da misericórdia e fidelidade. E isso é muito interessante. No mesmo dia em que lembramos São Luís e lembramos São José de Calasanz, né? Somos convidados pela liturgia a olhar para a justiça, misericórdia e fidelidade. São Luís procurou exercer justiça, São José de Calasanz ensinou sobre a misericórdia através da educação, e ambos procuraram permanecer fiéis àquilo que compreenderam como sua missão. E isso não foi não foi simples, porque não é simplesmente uma coincidência bonita. É uma importante reflexão que precisamos tirar de tudo isso e executarmos, que é sobre a questão de que a fé ela precisa ser vivida. Jesus nos alerta contra uma religião apenas exterior. Podemos falar muito de Deus e servir pouco. Podemos conhecer muitas orações, preces, enfim, e ter pouca caridade. Podemos participar de muitas celebrações e nada mudar em nosso coração, em nossa mente, em nossa alma. Por isso, os santos nos ajudam. Eles, especialmente os dois do dia de hoje, eles mostram que a fé ela precisa ganhar forma concreta. São Luís transformou fé em justiça.
São José transformou fé em educação. E você, eu, nós, como estamos transformando nossa fé em obra? Em quais obras? Né? Pensemos sobre isso. Façamos um exame de consciência concernente a isso. Talvez seja bom você fechar seus olhos, se assim o quiser, respirar fundo, respirar profundamente e perguntar a Deus: Senhor, o que colocaste em minhas mãos? Por quem devo servir? O que estou fazendo com os dons que recebi? Senhor, ensina-me a servir. E diante desta última pergunta, e que também é um pedido, neste momento vamos colocar nossa vida diante de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós vos agradecemos pela vida de São Luís IX e de São José de Calazans. Agradecemos porque através deles aprendemos que nossos dons não devem ser usados apenas para nós mesmos. Senhor, por intercessão de São José, esposo da Virgem Maria e guardião do Redentor, ensinar-nos a trabalhar em silêncio com humildade e fidelidade. São José, rogai por nós. São Bento, ajudar-nos a vencer todo o mal e permanecer firmes na fé. São Bento, rogai por nós. São Paulo, apóstolos, ensinar-nos a anunciar o Evangelho com coragem. São Paulo, rogai por nós. São Pedro, apóstolos, ensina-nos a permanecer firme mesmo diante das nossas quedas. São Pedro, rogai por nós. São Luís IX, vós que procuraste exercer a autoridade com justiça, intercedei pelos governantes, pelos responsáveis pelas famílias, pelos líderes, pelos professores, pelos sacerdotes, por todos aqueles que possuem alguma responsabilidade sobre outras pessoas. Ensina-nos, Senhor, ensina-nos com a tua intercessão, São Luís IX, que a autoridade não é privilégio para dominar, é responsabilidade para servir. São Luís IX, rogai por nós. São José de Calazans, vós que dedicaste a vida às crianças pobres, intercedei por todas as crianças, protegei as crianças abandonadas, protegei os jovens, protegei os professores, protegei os educadores, protegei todos aqueles que trabalham para que uma criança tenha uma vida mais digna. São José de Calazans, rogai por nós. Senhor, dá-nos um coração semelhante aos dos santos, um coração que saiba servir, um coração que saiba repartir, um coração que saiba ensinar, um coração que saiba acolher, um coração que não despreze os pequenos e nem as pequenas coisas, os pequenos começos, um coração que não se deixe dominar pelo orgulho. Espírito Santo, vinde sobre nós, vós sois o nosso principal intercessor. Vós que procedeis do Pai e do Filho, na unidade da Santíssima Trindade, ensinai-nos, iluminai-nos na nossa inteligência, fortalecei a nossa vontade, purificai nosso coração, ensinar-nos a fazer a vontade de Deus. Espírito Santo, mostrai-nos quem precisa da nossa ajuda, mostrai-nos onde podemos servir, mostrai-nos aquilo que precisamos mudar, dar-nos coragem para fazer o bem, dar-nos perseverança quando vierem as dificuldades, dar-nos humildade quando formos reconhecidos e dar-nos fidelidade quando ninguém estiver olhando. Nossa Senhora, Mãe de Jesus e nossa Mãe, acolhei-nos sob vossa proteção, intercedei por nossas famílias,
intercedei pelos nossos filhos, intercedei pelos nossos jovens, intercedei pelos professores, intercedei pelos sacerdotes, intercedei por todos aqueles que hoje precisam de uma palavra de esperança e conduz-nos sempre ao vosso Filho Jesus. Senhor Jesus, e eu vos entrego aquilo que sou. Entrego meus talentos, entrego minhas limitações, entrego minha família, entrego meu trabalho, entrego meus projetos, entrego as minhas preocupações, entrego principalmente aquilo que não consigo controlar. Fazei de mim, Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. Onde houver tristeza, que eu leve esperança. Onde houver divisão, que eu leve reconciliação. Onde houver ignorância, que eu leve conhecimento. Onde houver fome, que eu leve partilha. Onde houver abandono, que eu leve tua presença. Onde houver desespero, que eu leve fé. E onde houver alguém afastado de vós, fazei de mim um instrumento para ajudá-lo a voltar para a tua casa, para a casa do Pai. São Luís IX, São José de Calazans, São José, protetor do Redentor, São Bento, São Paulo, São Pedro, Nossa Senhora, e todos os santos e santas que estão diante do trono de Deus, rogai por nós. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Filho nos salve, que o Espírito Santo nos santifique, e que a Santíssima Trindade permaneça hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, muito obrigado por ter ficado até aqui. Então, meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós conhecemos duas histórias diferentes, mas profundamente unidas. Conhecemos São Luís IX, que nos ensinou que a autoridade deve estar a serviço da justiça, e São José de Calazans nos ensinou que o conhecimento deve estar a serviço dos pequenos. E talvez seja a grande mensagem deste dia de hoje, dia 25 de agosto. Não importa apenas aquilo que temos, importa aquilo que fazemos com aquilo que temos. E se Deus lhe deu uma família, cuide dela. Se Deus lhe deu conhecimento, ensine. Se Deus lhe deu autoridade, sirva. Se Deus lhe deu recursos, partilhe. Se Deus lhe deu fé, testemunhe. Se Deus lhe deu uma missão, seja fiel. E se você pensa que não tem nada para oferecer, lembre-se, você sempre pode oferecer uma oração, uma palavra, um sorriso, um abraço, uma visita, um pouco do seu tempo, um gesto de amor, porque muitas vezes aquilo que parece pequeno aos nossos olhos pode ser grande diante dos olhos de Deus. Então, se este vídeo serviu a você, se falou a sua alma, o seu coração, se desejar e quiser, deixa um like, inscreva-se no canal Textos Filhos de São José aqui no YouTube, como também no WhatsApp, e compartilhe com seus familiares e amigos. E escreva nos comentários, se assim também desejar, Senhor, sobre essa pergunta, não é? Senhor, fazei de mim um instrumento de serviço, não é? Vamos saber, quero eu saber mais. Qual ensinamento São Luís IX ou São José de Calazans mais tocou o seu coração? E diante disso, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, o seu lar, a sua família, que São José proteja a sua casa, que São Luís IX interceda por aqueles que possuem responsabilidades, que São José de Calazans interceda pelas crianças, pelos jovens e pelos educadores, e que Nossa Senhora nos cubra com seu manto, e que o Espírito Santo conduza todos os nossos passos, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir, para a glória sempre do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até o próximo, um forte abraço e que Deus te guarde e te abençoe em nome de Jesus.